Olá, estudantes de Química desse canal, tudo bem com vocês? Meu nome é Daniel Pelissari e eu tô aqui para ajudar você com a Química sem crise. Pessoal, esse é o último vídeo da série Isomerias. No vídeo de hoje, nós vamos falar sobre isomeria ótica, que é uma das três formas de isomeria que nós vemos em química orgânica. O primeiro que nós vimos foi isomeria plana, onde é necessário comparar moléculas. O segundo foi isomeria geométrica, que é um subtipo de isomeria espacial. E agora, vamos falar sobre isomeria ótica, que também é um subtipo de isomeria espacial. Um isômero ótico possui esse nome porque ele é capaz de desviar uma luz polarizada, seja para a direita, seja para a esquerda. Isômeros óticos são aqueles capazes de desviar uma luz polarizada, beleza? Basicamente, nós temos dois tipos de isômeros óticos. O isômero que desvia a luz para a direita é chamado de destrógiro. Se liga, direita, destrógiro. O miserável é um gênio! O isômero que desvia a luz para a esquerda, esquerda, é chamado de, esquerda, levógiro. Não tem nada a ver, né? Bom, então nós temos o destrógiro e o levógiro. Um desvia para a direita, o outro para a esquerda. Agora você deve estar pensando, eu não posso ter uma mistura de 50% de destrógiro e 50% de levógero? Pode. Então, se você tiver 50% de cada um, para qual lado a luz vai desviar? Exatamente, para nenhum lado. E isso é o que nós chamamos de mistura racêmica. É uma mistura onde você tem 50% de cada um. 50% quer puxar para a direita, 50% para a esquerda, e no final não puxa para lado nenhum, segue reto. É uma mistura racêmica. Um isômero ótico é chamado de enantiômero. Então, enantiômero é um isômero ótico. Uma molécula pode ter vários enantiômeros diferentes. Certo, agora que nós falamos sobre os conceitos, vamos ver na prática como que eu identifico se a molécula tem isomeria ótica ou não. Para a molécula ter isomeria ótica, necessariamente ela precisa ter carbono quiral. Carbono quiral, também conhecido como carbono assimétrico. Carbono quiral é aquele que não liga nada igual. Carbono quiral não liga nada igual. Eu vou ter na molécula um carbono que vai possuir 4 ligantes, ou seja, 4 ligações simples. E cada ligante desse carbono é diferente. Olha comigo um exemplo prático de uma molécula que tem um carbono quiral. Se liga aqui. Vamos aqui então à montagem dessa molécula. Veja comigo. Então perceba que aqui eu tenho o carbono. Esse carbono ele é chamado então de assimétrico ou quiral, porque esse carbono tem 4 ligantes diferentes. Lembrando, o carbono ele faz 4 ligações. Nesse caso, para ser um carbono quiral, ele tem que estar fazendo as 4 ligações simples, tá? Com 4 ligantes diferentes. Tudo bem? Então aqui a gente tem um carbono que é chamado de assimétrico ou quiral. Se eu mudo a ordem em que esses ligantes estão, eu vou ter como se fosse uma imagem espelhada de uma molécula da outra. Essa imagem espelhada é o que nós chamamos de enantiômeros, que é essa imagem especular, como se fosse realmente um espelho. Tudo bem? Então, de um lado, a gente teria um isômero destrógiro e do outro, um levógiro. Agora, preste atenção. Parece que é a mesma molécula, mas não é. Assim como a tua mão esquerda parece ser igual à direita, mas não é. Por que não é? Porque nós não conseguimos sobrepor uma mão à outra. É a mesma coisa com essa molécula. Eu não consigo sobrepor. Elas são um espelho uma da outra. Tudo bem? Esses ligantes podem ser qualquer coisa. Aqui pode ser um CH3, aqui pode ser um H, aqui pode ser um CH2, CH3, aqui pode ser um OH. São ligantes diferentes. Tudo bem? Então, quando a gente olha esse exemplo, parece que é a mesma molécula, não é? Fala, poxa, mas só mudou a posição ali. Mas o fato é que, do jeito que estão,
essas moléculas nunca são capazes de se sobrepor uma à outra. Isso é o que nós chamamos de quiralidade. Por isso o carbono se chama carbono quiral. Quiralidade é quando você tem estruturas ou imagens que são espelhos um do outro. E quando uma imagem é espelho de um outro, essa imagem não pode ser sobreposta. Calma, ficou confuso, né? Se liga, nós temos um exemplo prático de quiralidade do nosso dia a dia. Você tem esse exemplo agora com você. E eu tenho ele agora comigo. São as nossas mãos. As nossas mãos são imagens espelhadas uma da outra. Ou seja, eu consigo colocar de frente uma com a outra, mas eu não consigo sobrepor a minha mão. Não tem como uma mão sobrepor a outra. Elas são o espelho uma da outra. Isso é o que nós chamamos de quiralidade. E é a mesma situação com o tal do carbono quiral. Bom, é por isso que são moléculas diferentes. Tanto são diferentes que olha só essa diferença dessas duas moléculas aqui. Nos anos 50 e 60, a talidomida era um fármaco amplamente utilizado na Europa. Comercializada como um sedativo, prometia aliviar as náuseas em mulheres grávidas. No entanto, com o tempo, descobriu-se que a talidomida não é tão simples quanto parecia. O problema estava na sua estrutura química. Apenas o isômero de estrógeno, ou o R, possuía as propriedades sedativas e analgésicas. Por outro lado, a talidomida levógena, que recebe a nomenclatura S, tinha um efeito devastador. Era teratogênica, ou seja, causava mutações no feto. Como resultado, cerca de 12 mil crianças nasceram com graves malformações durante aquelas décadas. Veja na imagem a seguir um exemplo de deformidade onde um dos polegares apresenta 3 articulações. A tragédia da talidomida é um lembrete doloroso da importância da pesquisa e dos testes rigorosos de medicamentos, especialmente quando se trata da saúde de gestantes e seus bebês. Viu só? Parece que é pouca coisa, mas olha só a diferença e o perigo que é você usar moléculas diferentes que tenham essa diferença na estrutura ótica. Agora eu quero ver com você um exercício de como identificar um carbono quiral. Vamos ver esse exemplo agora. Qual ou quais dos compostos abaixo apresentam isomeria ótica? Vamos lá, temos 3 moléculas aqui para analisar, tudo bem? Primeira molécula. Eu não tenho nenhum carbono quiral. Ou seja, nenhum dos carbonos faz ligação com 4 ligantes diferentes. Esse carbono aqui, por exemplo, está ligado em H e H. Então ele tem 2 ligantes iguais, por isso ele não é isômero ótico. Aí você pode pensar, mas e esse outro aqui de baixo? Esse outro de baixo tem 2 ligantes iguais, CH3, CH3. Então ele também não é carbono quiral. Agora, olhando para essa molécula, nós temos esse carbono aqui, onde eu olho todos os lados. E você tem que olhar sempre todos os lados, tá? Então, ó, esse lado é diferente desse, que é diferente desse, que é diferente do quarto ligante que fica escondido, que é o hidrogênio. Tudo bem? Agora, para a gente acabar, deixa eu te contar mais uma coisa. É possível calcularmos a quantidade de isômeros óticos ou calcularmos a quantidade de enantiômeros que uma molécula tem. Basta identificarmos a quantidade de carbono quiral existente na molécula. Se uma molécula possui um carbono quiral, ela vai ter 2 enantiômeros ou 2 isômeros óticos. Agora, se uma molécula possui 2 carbonos quirais, então ela vai possuir 4 enantiômeros. Bom, então se ela tiver 3 carbonos quirais, ela vai possuir 8. Sim, 8 e não 6. Porque nós usamos essa fórmula aqui, 2 elevado a Q. Esse Q é a quantidade de carbono quiral que existe na molécula. Então é uma potência que nós colocamos aí. Beleza? Tá claro agora? Eu acho que agora você sabe tudo o que precisa saber sobre isomeria ótica.
muito obrigado por ter assistido o vídeo até aqui. Se inscreva no canal, ajuda nós, dá um like, compartilha com aquele teu colega que está em dificuldade também. Se quiser alguma resposta mais rápida, procura lá no Instagram, tem o Química Sem Crise e a gente pode trocar uma ideia. Valeu e até mais. Bons estudos. Tchau, tchau.